Os pilares femininos. Enfim, chegou o dia de falar dos pilares das meninas. Eu queria agradecer para você que respondeu lá na enquete do meu Instagram algumas semanas atrás, pedindo por esse conteúdo. Então isso é dedicado a você. Mas antes da gente começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, entra lá no link da minha bio, me siga nas redes sociais e entra na nossa comunidade, a Zion. Esse nome é inspirado no filme Matrix. O meu intuito é criar uma comunidade de pessoas curadas da irrealidade que permeia todos os conteúdos que eu produzo aqui para vocês. Agora bora pro vídeo. E vamos pro primeiro pilar, anota aí, o pilar espiritual. Dentro do pilar espiritual, nós conseguimos trabalhar toda a nossa parte humana e também o que vai além da humanidade, né? Nós fazemos parte de um ecossistema e muitas pessoas não reconhecem que você faz parte de um ecossistema. Então, pensa só em si, que é tudo para si, aquele famoso individualismo. Mas o pilar espiritual bem trabalhado na sua vida, principalmente na sua vida, mulher, vai te ensinar que o seu corpo é um templo. Vai te ensinar que você importa, que você foi criada por uma razão. E isso te mantém sã, com os pés no chão aqui na Terra, enquanto essa Terra ainda existe, né? Então é importante trabalhar o pilar espiritual para que você possa aprender a conviver e sempre também olhar para a necessidade do próximo e não só no seu benefício próprio. Quando eu conheci Jesus, por exemplo, eu ainda não tinha o meu pilar espiritual trabalhado. Isso já tem muitos e muitos anos. E eu sempre sentia um vazio que nada preenchia. Nenhum relacionamento, nenhum trabalho, nenhum emprego, nenhum dinheiro, um passeio, uma viagem. Nada preenchia. Então, quando eu conheci Jesus, eu comecei a perceber de que forma o Criador enxerga a minha vida. E isso me faz sentir pertencente, importante, no fundo de todas as pessoas, bem lá no coração, lá no fundo do coração, as pessoas querem se sentir pertencentes a um grupo, seja ele familiar, seja ele um grupo de amizades, seja ele o seu grupo de trabalho ou mais de um grupo, né? No final das contas, todos nós queremos nos sentir pertencentes e o pilar espiritual te ajuda a enxergar o mundo como um grande grupo, um grande ecossistema onde nós fazemos parte, né? Respeito aos animais, respeito aos mais velhos, às crianças, toda essa eu vou colocar como hierarquia, mas não é bem essa palavra, essa hierarquia ecossistêmica em que nós estamos no topo da cadeia alimentar, mas a gente vê tanta destruição, a gente vê tanta violência. Então o pilar espiritual bem trabalhado vai te ensinar a ser uma pessoa pé no chão, uma pessoa boa, uma pessoa solidária, não importa o seu poder aquisitivo. Por isso que para a mulher o pilar espiritual é tão importante, porque te ensina a ver o seu corpo como algo importante, que o mundo fez você entender que não é. O mundo faz a mulher entender que ela é só um personagem secundário na vida de um homem, na vida das pessoas, né? É só uma empregada, é só alguém que vai segurar as pontas, é só alguém que nem sentimentos tem, ou se tem, eu não tô ligando também se ela tá chorando, se ela tá triste, se ela tá feliz. Eu vi um Reels uma vez, e eu sempre lembro desse Reels quando eu falo de mulheres, né? Eu não sei que filme que é, mas é uma atriz muito famosa falando. Nós somos praticamente deusas, né? Até um pouco profano, mas nós temos o poder de dar a vida, né? Deus, através de nós, nos faz gerar a vida. Então, isso por si só já devia ser um item, né? Uma categoria muito importante de colocar a mulher num lugar importante na sociedade. E a nossa sociedade ainda não sabe fazer isso. Então, você precisa se colocar em um lugar importante. Aonde eu aprendi que o meu lugar como mulher é importante foi quando eu conheci Jesus. Quando eu passei a ler a Bíblia, os feitos de Jesus, como ele liderava, como ele levava as mulheres em consideração, né? Temos o Velho, temos o Novo Testamento, as coisas funcionam um pouquinho diferente, mas essa é a minha história do meu pilar espiritual. Você pode ter alguma outra religião que tenha algum outro entendimento, mas é importante você trabalhar esse pilar para que você possa firmar ali a sua fé, né? Isso produz esperança em você, que faz você se agarrar à vida, ter esperança de um dia melhor, sempre querer viver coisas melhores e buscar o melhor para você. Então, o pilar espiritual é muito importante. Comecei forte já, né? Mas anota aí o segundo pilar. O pilar intelectual. Dentro do pilar intelectual, você vai aprender a como criar a sua independência, como você cria uma mulher inteligente, uma mulher multiplicadora, uma mulher que vai saber nutrir o seu próprio lar quando você tiver a sua família. Por isso que desde cedo é bom que você aprenda a trabalhar os seus talentos intelectuais. Ler livros, ver vídeos instrutivos, parar de ver um pouco rede social, coisa que não presta,
e prestar atenção em conteúdos como este, que te edifica, que te eleva espiritualmente, te eleva cognitivamente. A gente tem uma categoria dentro da neurociência no nosso cérebro que se chama neuroplasticidade. E essa neuroplasticidade, conforme os anos de vida vão passando, você vai perdendo essa capacidade de aprender coisas novas, de assimilar coisas novas. Por isso que é muito importante, desde cedo, se você já tem filho, colocar a sua filha ou seu filho para exercer o pilar intelectual desde muito cedo. Nada por obrigação, porque a obrigação é estudar, ir lá para a escola, mas coisas que são muito obrigatórias dentro de casa faz a criança passar a odiar aquilo, né? Então, não faça isso com o seu filho, né? Deixa ele livre, mas dê o exemplo, né? Jesus liderava por exemplo, então seja o exemplo dentro da sua casa. Se você não tem filho, transforme-se em uma pessoa que vai ser exemplo para outras pessoas. O pilar intelectual, ele vai te ajudar a escolher melhor o seu parceiro, o seu emprego, a sua profissão, os seus caminhos. Ah, Carol, mas o pilar intelectual é igual ao financeiro do homem? Não, não é. Enquanto o pilar financeiro do homem diz que ele tem que conseguir grana, dinheiro, o pilar intelectual na mulher diz que ela tem que ser inteligente o suficiente para ser independente. Por que isso, Carol? Porque se você está em um casamento saudável entre um homem e uma mulher, naturalmente o homem será o provedor da casa. E quando você tem filhos, muitas mulheres não voltam a trabalhar. Então, se você tem o seu pilar intelectual trabalhado, sabe criar a sua independência, estar em um casamento onde pode dar certo ou não, se não der certo, você tem como se manter, você tem como se erguer, entendeu? O pilar intelectual, ele vai te ajudar a se relacionar melhor, a encaixar na engrenagem para que elas possam girar. Então, o pilar intelectual, ele é tão importante, tão profundo, que chega a ser quase sobrenatural. Uma mulher que não tem uma visão estratégica, uma mulher que não tem uma calma para ler os fatos, ver as provas, né? Antes de se irar, de explodir, é uma mulher que pode arruinar a sua família, a sua vida, né? Não tô dizendo que... Tem muita gente que fala, a mulher que é sábia edifica o lar e a tola destrói. Não é bem assim que funciona, tá, gente? Tem muita gente que usa essas coisas fora de contexto para culpar a mulher do fracasso de um casamento. E normalmente os fracassos dos casamentos, eles são gerados por coisas erradas, divergentes, que acontecem nas fases do relacionamento. Não tem relação somente com o homem ou somente com a mulher. Obviamente, cada caso é um caso, precisa ser estudado para saber o que deu errado. A sociedade fez a mulher entender que ela foi feita para procriar e cuidar do marido, mas isso é uma coisa que a sociedade machista impôs para você, patriarcal impôs para você. Você não vive mais nisso. Você não precisa viver mais nisso, você pode escolher não viver nisso, como muitas de nós escolhemos não viver nisso. Né? Não tô falando de feminismo, de, como diz, celibato, não tô falando nada disso. Eu tô dizendo que você tem que ser uma mulher brilhante, suficiente para clarear o caminho de outras mulheres. Você tem que ser incrível. Você é uma mulher, você tem que honrar. Você tem que honrar o que você é, a forma que Deus criou você. E Deus te amou. Quando Ele criou a mulher, Ele amou a mulher. Ele deu tarefas específicas para a mulher, que combinasse com a dos homens. O cérebro da mulher e do homem, eles funcionam diferente, justamente porque foram feitos para caminharem juntos. Enquanto nós, mulheres, temos facilidade de fazer conexões neurais entre os hemisférios, o cérebro é dividido em dois hemisférios, direito e esquerdo. Enquanto nós, mulheres, temos facilidade de fazer conexões neurais entre os hemisférios, os homens têm facilidade de fazer conexões neurais dentro de cada hemisfério. Por isso que algumas atividades as mulheres desempenham melhores que o homem, e o homem também pode desempenhar atividades melhor do que a mulher, por causa da forma cognitiva do funcionamento cerebral. Resumindo, tenha o seu dinheiro, seja inteligente, para que você possa ter uma vida confortável o suficiente para entender que você não foi feita para o que o mundo diz que você foi feita, mas sim para o que Deus fez você para ser. Se você não sabe qual é o seu propósito de vida, eu vou dar uma dica muito valiosa, anota aí. Ajude ao próximo, comece ajudando ao próximo. Conforme você vai fazendo boas ações para o próximo, boa ação atrás de boa ação, você vai começando a ver quais são os seus talentos, quais são as suas habilidades.
Mapear os seus talentos e as suas habilidades vão fazer você evoluir para outro patamar de ser humano. Então, trabalhe o seu pilar intelectual, trabalhe o seu pilar espiritual. E agora anota aí o terceiro pilar, o pilar físico. Dentro do pilar físico, nós temos, sim, a aparência da mulher. Mas a categoria majoritária dentro desse pilar para as mulheres é o foco na saúde. O foco na saúde. Por que eu falo isso? Porque nós, mulheres, temos muita influência hormonal. E os hormônios descontrolados, eles fazem você engordar, ficar com a pele feia, o seu cabelo cair. Então é muito importante que a mulher leve o pilar físico a sério, levando a categoria saúde muito, muito a sério. Estar bem para se relacionar, para ter um filho, para ter uma família, é determinante para o sucesso das coisas que você deseja para você na sua vida, para você poder trabalhar e conquistar o seu dinheiro, conquistar o seu espaço na sociedade, conquistar a sua casa, o seu carro, as suas coisas, né? Então, o pilar físico, a saúde, ela vai permear a saúde interna da mulher. Tanto a saúde física, hormonal, cognitiva, mental, precisamos estar atentas. Os homens não sofrem de fases, né? Por isso que muitas pessoas dizem que a mulher parece a lua e o homem parece o sol, e sim, parece mesmo. Então a gente tem que levar isso a sério e respeitar o nosso corpo. A sociedade, a irrealidade faz você entender que você tá gorda demais, que o seu cabelo devia ser muito maior do que ele é, seu cabelo devia ser liso, seu cabelo devia ser cacheado, devia ser loiro, devia ser ruivo, devia ser... Deus te fez com as suas cores. Eu já tive, por exemplo, cabelo colorido, de várias cores. E eu entendi, fazendo consultas psicológicas, inclusive, né? Eu passo com psicólogo há anos. Fazendo consultas psicológicas que, às vezes, a gente quer se esconder atrás de uma identidade que a gente cria pra nós. Isso aqui, o que eu tô falando agora é diferente de uma pessoa que, por exemplo, faz aquelas consultorias de imagem, que eu acho tão incrível, queria fazer também. Mas Deus te fez com as suas cores. Por exemplo, eu tô aqui com as minhas cores. Cabelo escuro, minha pele é dessa cor, minhas sobrancelhas, meus cílios, entendeu? Eu tô até sem esmalte na unha aqui. Mas Deus me fez com as minhas cores e eu demorei um tempo pra aceitar que tava tudo bem. Então, eu demorei um tempo pra aceitar que tava tudo bem porque eu estava sendo muito estimulada a ter outras cores, a ser uma pessoa diferente, a chamar a atenção de uma forma diferente. Mulheres, chamem a atenção pelo seu cérebro, como dizia Salma Hayek, né? Uma pergunta que um jornalista fez para ela, qual que é a parte mais bonita do seu corpo? Ela deu assim, um segundo de parada e falou, provavelmente meu cérebro. Então, sejam conhecidas também pelo seu cérebro. Obviamente, trabalhe o seu físico para que você seja uma mulher bela, uma mulher bem cuidada, né? Tenha seu autocuidado, as suas rotinas de autocuidado. Gente, o autocuidado proporciona para você uma solitude que muitas pessoas que se sentem só hoje em dia não conseguem atingir. As rotinas de autocuidado faz você se ver no espelho de uma forma diferente, de uma forma que não é tão agressiva, de uma forma que não te cobra demais, porque você tá fazendo alguma coisa por você. Então tenha as suas rotinas de autocuidado. Eu tô para fazer um conteúdo para as mulheres de aromaterapia feminina. Então em breve, esperem, em breve teremos esse conteúdo, vai ser maravilhoso para todas nós. Ai, Carol, mas para eu ter o pilar físico 100%, eu preciso estar indo no salão de beleza, tem que fazer a unha na manicure. Gente, a última vez que eu fui num cabeleireiro, eu acho que eu tinha 14 anos. Eu aprendi a cortar o meu próprio cabelo. Eu aprendi a pintar o meu próprio cabelo quando eu fazia coloração, né? Tanto que na minha família, quando qualquer pessoa quer se arrumar um pouquinho mais, se maquiar, chama eu, entendeu? Então, eu sempre tive essa vaidade, né? Eu aprendi a pintar minha unha sozinha, fazer minha unha sozinha. A unha da mão, a unha do pé, banho de lua, depilação, né? Cortar o meu cabelo, arrumar o meu cabelo, estar sempre apresentável. A gente nunca sabe, a gente que é solteira, né? Nunca sabe onde a gente pode encontrar alguém. Você pode estar indo no mercado comprar arroz e conhecer uma pessoa. Então, eu sempre penso assim, sabe? Eu não sei o que pode acontecer, mas eu tenho esse desejo de sempre estar bem para quem está me vendo, inclusive para mim, dentro de casa mesmo. Tem dia que eu tô largada, parecendo uma mendiga, mas tem dia que eu tô sentada ali trabalhando e eu tô assim, bela, como se eu fosse sair para um casamento, porque me maquiar, me arrumar, isso me faz bem. É uma coisa que eu gosto dentro dos meus pilares aqui femininos. O físico, a minha aparência, é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar. E quanto mais eu trabalho isso em mim,
mais eu me amo, mais eu me gosto, mais eu gosto do que eu vejo no espelho, entendeu? A gente nunca tá satisfeito, raramente alguém tá 100% satisfeito consigo, justamente por causa dos estímulos externos que nós temos, né? Somos muito diferentes, e às vezes aos nossos olhos outra pessoa é melhor, outra cor de cabelo é melhor, mas é importante que você reconheça as suas cores, as suas formas, e ame elas também. Você pode pintar seu cabelo, fiquem bem à vontade para criar e fazer coisas novas que te deixem feliz, mas sempre se lembre qual é o seu natural. Qual é o seu natural? A gente vê muitos rostos parecidos hoje em dia, né? De tanto preenchimento labial, cílios falsos, harmonização facial. Gente, nós estamos nos descaracterizando. Pra que isso? E aí todo mundo fica igual, e aí todo mundo deixou de ser interessante. E aí a pessoa que é natural passa a ser interessante. Então, preste atenção, preste atenção. Evolua, cresça, envelheça com elegância. Eu tinha uma esteticista que falava isso pra mim, que era muito contra esses tipos de tratamento, porque na visão dela, as mulheres têm que aprender a envelhecer com elegância. Então trabalhe o seu pilar físico, cuide da sua saúde, vá na clínica de estética, faça suas depilações, faça suas massoterapias, faça tudo o que você quiser. Desde que você fique feliz com isso e não seja uma corrida contra o relógio, contra o tempo, para você se parecer com um artista tal e tal e coisa. Não faça isso com você. Não faça isso com você. Faça o que está ao seu alcance para que você tenha beleza e saúde. Tchan, 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 tchan. E agora, o nosso quarto pilar, o último pilar desse vídeo, desse conteúdo, na minha visão, é um dos pilares mais importantes e eu espero muito que você leve muito a sério esse pilar na sua vida. Eu sei que poucas pessoas imaginam o que eu vou dizer a seguir, mas eu trabalhei muito, eu pensei muito antes de montar esses pilares, porque eu sou uma mulher de 32 anos e nesses 32 anos de vida, essa é a minha experiência. Por isso que eu sempre falo, eu sou Ana Carol Mota, eu tenho MBA em neurociência e conheço conhecimento e a minha experiência de vida. Hoje eu ajudo você a aprender tal coisa, a se livrar de tal coisa, porque é a minha experiência. Muitas pessoas podem imaginar qualquer outra coisa nesse quarto pilar, mas eu quis trazer uma coisa que não é clichê, então anota aí. Quarto pilar, preservação. Preservação, prevenção, prevenir. Eu sempre falo isso para as pessoas, os meus amigos sabem, até quem tá aqui assistindo pode comentar aqui se eu tô falando a verdade ou mentira. Eu sou o tipo de pessoa, eu, Carol, sou o tipo de pessoa que eu gosto de prevenir. Prevenir situações. Prevenir perigo. Uma mulher de valor, ela tem que saber onde ela pisa, com quem ela anda, com quem ela se relaciona, quem ela traz para dentro da casa dela, para a vida dela, quais escolhas financeiras ela pode fazer e quais ela não pode fazer. A preservação, ela vai te ajudar a escolher você antes de escolher um relacionamento, a escolher você antes de permanecer num relacionamento abusivo, por exemplo, escolher você antes de se matar por causa dos seus filhos e do seu marido. O pilar de preservação vai te ajudar a sair dos perigos. Eu fiz o mapa do interesse, eu já falei dele aqui para vocês, vou falar de novo. O mapa do interesse, ele foi pensado para as meninas solteiras que estão tentando uma conquista, estão tentando ali se relacionar, mas muitas vezes, a maioria das vezes, 99% das vezes, não tem como você ver a próxima jogada do cara, e isso pode ser perigoso para você. O seu primeiro encontro com alguém pode ser muito perigoso para você. E no mapa do interesse tem dicas de observação. Uma mulher boa em preservação, ela é boa de observação. Eu sou ex-atleta e eu sempre fui da área da defesa em todos os esportes que eu já pratiquei. E ser da área da defesa num esporte faz você ter uma visão de águia e previsibilidade. Gente, isso para uma mulher de valor, principalmente uma mulher independente, ter previsibilidade da sua vida vai te fazer dormir melhor. Então, o pilar de preservação, de prevenção, de se prevenir, você pode escolher uma dessas palavras para colocar nesse pilar. É para ajudar você, mulher, a se manter segura, a salvo, escolher melhor, respeitar os seus limites, os seus valores, criar os seus limites e, acima disso, respeitá-los. A gente fere os nossos limites, por exemplo, quando a gente está fazendo dieta e a gente sai da dieta para comer besteira. Isso é ferir um limite também.
De uma forma mais leve, sim, mas também é ferir o limite. Então, o pilar de preservação, ele vai entrar em quase todas as áreas da sua vida. É basicamente um aviso: tome cuidado. Tome cuidado com quem você fala, com quem você anda, para quem você abre sobre a sua vida pessoal. Tem alguns amigos que chegam na nossa vida e eles ficam 2, 3, 4 semanas, parece tudo maravilhoso, mas daqui a pouco se transformam. Então, o pilar da preservação, da prevenção, ele te ajuda a sair dessas situações, né? Seja uma pessoa neutra em um ambiente hostil. Seja uma pessoa neutra em um ambiente que você não conhece as intenções das outras pessoas. E raramente nós conhecemos as intenções das outras pessoas. Então, se previna, se preserve. Esse quarto pilar é um dos maiores pilares, é uma das maiores informações que eu posso dar para você, mulher. Se preserve, se previna, seja rara. Não seja igual a todo mundo. Não esteja no mesmo lugar que todo mundo. Entendeu? Faça sua autoavaliação. Não vai por rede social, não vai por influencerzinho que não sabe nem o que tá fazendo. Se preserve. Gente, tem uma situação muito irritante que entra um pouco dentro desse pilar da preservação. Nós, mulheres, eu vou me incluir, eu não faço isso, mas eu vou me incluir também porque eu sou mulher. A gente reclama muito que tá difícil encontrar um homem isso, que tá difícil encontrar um homem assado. Mas assim, o que é que nós estamos fazendo para que essa situação mude? Porque o que eu vejo na internet? Eu vejo, por exemplo, um rapazinho, pode ser até cristão, com 500 mil seguidoras. Aí ele faz um vídeo sem camisa, fazendo bico, dizendo que, estudando a Bíblia até achar a minha varoa, ou até achar minha ratinha de academia. Aí tem um bando de menina burra comentando assim: tá solteiro porque quer, olha eu aqui. Ai, se fosse na minha casa, ai lá em casa. Coisas assim. Até comentários em vídeos de homens casados. Mulheres apoiando homens, falando bobeira sobre mulheres. Então, meninas, se nós somos a maioria, mulheres, se nós somos a maioria no mundo, tá na nossa mão mudar o mundo. Somos a maioria. Só que não, nós estamos lá pagando ridículo. Vocês são ridículas. Vocês que fazem isso, vocês são ridículas. Vocês são ridículas. Vocês estão pedindo para os homens agirem como eles agem. Ai, Carol, mas eu não posso dar conta da índole do homem. Não, você não pode, você não deve e você não vai. Mas o seu comportamento também influencia o comportamento do próximo. Por isso que se chama influência. Então, larga de ser burra, trouxa e ridícula e começa a consumir conteúdos de qualidade. Leia livros. Leia livros que te edifiquem. Leia a Bíblia, se você é cristão. Né? Curse uma faculdade, faça um curso, faça um mini curso no YouTube. No YouTube tem tanta coisa legal. Agora, para de passar de ridículo e fazer mulheres boas de valor tomarem culpa por coisas que você faz na internet, que você está influenciando os homens a serem ainda piores. Então, larga de ser burra e ridícula. Trabalhe os seus pilares. Larga essa vida de mundão. Larga essa vida de cigarro, bebedeira. Que vergonha! Isso é vergonhoso. Então, parem com isso. Parem de dar ibope pra macho. Parem de dar ibope pra macho. Você acha que um cara bonitão, cristão, com 500 mil seguidoras vai olhar pra você? Você olha, a sua autoestima tá lá no céu, realmente. Seja rara. Você não vai encontrar o amor da sua vida competindo com 500 mil pessoas. Sua inteligente. Você é muito inteligente. Não aguento. Você que ouviu isso que eu acabei de falar e tá pensando em entrar na minha comunidade, eu acho bom você parar de fazer isso antes de entrar na minha comunidade, porque se eu pegar, eu vou puxar a sua orelha pra sangrar. Eu não aceito pessoas assim caminhando comigo. Eu não quero pessoas assim caminhando comigo. As minhas amigas comentam sobre mim: não, a Carol é da lapada. Eu dou lapada mesmo. Outro dia eu saí com uma amiga que tava conhecendo um rapaz que hoje é namorado dela. Senta que lá vem a história, né? E aí ela falou assim pra mim num café: ah, Carol, eu ofereci pra pagar a conta, metade da conta, ele não aceitou. Aí eu falei assim: ainda bem que ele não aceitou, mas você vai repetir comigo agora. Eu não pago conta pra homem.
Eu não pago jantar pra homem. Eu não pago rolê pra homem. Eu fiz ela repetir tantas vezes que a orelha dela ficou quente. A gente ficou conversando umas 2 horas, acho que nessas 2 ou mais horas, acho que conversa muito mais horas do que isso. Eu fiz ela repetir umas 500 vezes. Eu não pago rolê pra homem. Porque assim, as mulheres estão sendo ensinadas atualmente na internet que elas têm que baixar as exigências. Gente, eu nunca vi tanto absurdo na minha vida. Experiência pessoal. Todas as vezes que eu abaixei minimamente a minha exigência, deu muito ruim. Deu muito ruim. Não façam isso. Aumentem a sua régua. Todos os dias, todos os meses, tenha bem enraizado o tipo de pessoa que você quer do seu lado. Para você não escolher qualquer coisa. Se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Se você não sabe o tipo de pessoa que você quer do seu lado, qualquer pessoa serve. Gente, por favor. Você é o resumo das 5 pessoas que andam com você. Que tipo de pessoa você tem deixado caminhar do seu lado? É exortação mesmo, gente. Se um dia eu dar uma palestra ao vivo, é choro e gritaria. Sem conversa. Muitas coisas que eu falo aqui servem pra mim também. Eu já fui muito boba. Não tão ridícula quanto algumas coisas que eu vejo, mas eu já fui muito boba também. A gente vai evoluindo, a gente vai crescendo. Não tem nada de errado com isso. Se você tá ouvindo o que eu tô falando e fala, meu Deus do céu, se a Carol tivesse aqui na minha frente, ela tinha me dado uma surra. Pega esse conteúdo, come esse conteúdo e faz ele ir pro seu cérebro, assim. Lembra todo dia dele. Se você precisar assistir isso aqui todo dia, assista. Mas pare de ser burra, de ser trouxa, de ser ridícula. Seja inteligente, seja linda, seja bela, seja rara. Seja você a pessoa que você tanto procura. Ai, Carol, mas se eu for tudo que eu procuro, eu não vou precisar de homem. Você já se perguntou por que você quer ter um homem? Por que você quer ter um casamento? Eu falei isso no vídeo dos namorados. A resposta não é simples. E se ela estiver fora do seu ego, vai ser quase impossível de responder. Porque a maioria das coisas que nós queremos para nós faz parte do que o nosso ego tá gritando. Carnal, social, o carro do ano, o namorado bonito para tirar foto no Instagram. Eu não puxei a orelha dos meninos assim não, no pilar masculino, mas eu tenho a obrigação de puxar o orelha de vocês, porque eu sou mulher. Eu sei como as coisas funcionam. Eu sei como os homens se comportam. Esse canal foi feito para ajudar vocês a entenderem uns aos outros. E quem sabe um dia você conhecer uma pessoa tão curada quanto você na Zion. Então, clica no link da bio e entra nessa bendita dessa comunidade. Dê o seu like, se inscreva no canal. Ajuda a comunidade a crescer, gente. É isso. Lapadas à parte, espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele sirva pra você. Homem, meu queridinho, se você tá assistindo esse vídeo, compartilha com uma mulher que você se importa. Compartilha com quem é importante pra você. Porque o mundo, ele tá dizendo pra você que comer cocô tá certo. Entendeu? Então eu tô aqui pra dizer que não tá. Não tá certo. Não tá dando certo. E se você aceita isso pra sua vida, você tá dentro da comunidade. Eu quero você na minha comunidade. Porque eu quero pessoas inteligentes, curadas, que entendem qual é a manipulação do sistema em relação à sua vida, em relação ao seu futuro. Então é isso, minha galera. Até o próximo conteúdo. Espero que não seja tão lapada assim, gente. Cansei. Aff.